All right, let me start by asking you a question before we read the scripture and pray. Muito bem, deixa eu começar fazendo uma pergunta antes de nós lermos as escrituras e orarmos. How many of you have a name that comes from the Bible? Quantos aqui têm o nome próprio que vem da Bíblia? Levanta a mão. Raise your hand. We got some, okay. Tem bastante aí. Now, so we're going to be talking about some familiar people. They're not with us today, but you're very familiar with them. Anybody here named Zechariah? Tem alguém que tem o nome de Zacarias aqui? No, huh? How about Zerubbabel? E Zorobabel? Nobody named their child Zerubbabel? Ninguém nomeou seu filho Zorobabel? Or how about Jeshua? E Josué? You know, the high priest, Jeshua, no? Josué, o sumo sacerdote. How about Nehemiah? Neemias. We have a joke in English. Tem uma piada em inglês. Who's the shortest person in the Bible? Quem que é a pessoa mais baixinha na Bíblia? Our answer in English is Nehemiah. Piadinha só funciona em inglês, né? Neemias. How about an Ezra? Please. Esdras. Tem algum Esdras aqui? We got an Ezra? Tem Esdras aqui? Well, I think I must be speaking to the wrong people. Eu acho que estou falando com as pessoas erradas aqui, viu? I didn't mention any girls' names, Eu não mencionei nenhum nome de menino aqui. but they're always included. You know that. Estão incluídos aqui também, certo? If there's ever any trouble with God's people, it's always the men. Se tem problema com o povo de Deus, sempre vão ser com os homens. Certo? All right, I just want to read a few familiar scriptures with all of us. Let's begin in Zechariah chapter 4. Eu vou ler alguns versículos que são bem conhecidos. Nós vamos começar com Zacarias capítulo 4. A very familiar passage, I know. É uma passagem que é bem conhecida, eu sei. Beginning verse 1. Começando no versículo 1. Then the angel who was speaking with me returned and roused me as a man awakened from his sleep. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. And he said to me, "What do you see?" And I said, "I see and behold, there's a lampstand, all of gold, its bowls on the top, its 7 lamps with the 7 sprouts belonging to each of the lamps which are on the top. Also 2 olive trees by it, one on the right side of the bowl and one on the left." E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Then I said to the angel who was speaking with me, "What are these, my Lord?" The angel who was speaking with me answered and said, "Do you not know what these are?" And I said, "No, I don't." Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Then he said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Now that was the answer to the question, what are these? E essa foi a resposta àquela pergunta, o que são esses? O que é isso? Zechariah is still in the young people's group and he didn't understand. E Zacarias ainda estava no grupo dos jovens e ele não conseguia entender isso aqui. You know, he was a young prophet. Sabe, ele era um profeta jovem. So we come to verse 11, Então chegamos ao versículo 11, and being a young person, e sendo um jovem, he asked the question again. ele faz a pergunta de novo. Then I said to him, "Well, what are these 2 olive trees on the right and the lampstand and on its left?" Prossegui e perguntei, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? I said a second time, "What are the 2 olive branches which are beside the golden pipes which empty the golden oil from themselves?" Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? And he answered me, "Don't you know what these are?" And I said, "No, my Lord." Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. And he said, "These are the 2 anointed ones who are standing by the Lord of the whole earth." Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Let's also look in Ezra, Vamos abrir no livro de Esdras, just a few verses. alguns poucos versículos. In Ezra chapter 7, Esdras capítulo 7. we see that
Ezra 7 opens with Ezra's own genealogy. A gente vê que esse texto é aberto com a própria genealogia de Esdras. And we see that he was from the line of Aaron, therefore a priest. E nós vemos que ele era da linhagem de Arão, portanto ele era um sacerdote. But verse 6 we'll pick up. Versículo 6, começaremos dali. This Ezra went up from Babylon, and he was a scribe skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all he requested, because the hand of the Lord his God was upon him. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Verse 10. Versículo 10. Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it, and to teach his statutes and ordinances in Israel. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. And then turn to 2nd Ezra. Então abram em segundo Esdras. You know that's Nehemiah. Sabe que isso é Neemias, né? You do know that Ezra wrote Nehemiah. Você sabia que Esdras quem escreveu o livro de Neemias, né? Just chapter 2, Capítulo 2, verse 17. versículo 17. Then I said to them, you see the bad situation we are in, that Jerusalem is desolate, its gates are burned by fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, so that we will no longer be a reproach. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. And I told them how the hand of my God had been favorable to me, and also about the king's words which he had spoken to me. Then they said, let us arise and build. So they put their hands to the good work. E lhes declarei como a boa mão do e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. And then just to set our watch, Então, apenas para nós podermos ajustarmos o relógio, a few verses in Revelation chapter 12. alguns versículos lá em Apocalipse, capítulo 12. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars, and she was with child, and she cried out, being in labor and in pain to give birth. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. And then another sign appeared in heaven, and behold, a great red dragon. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho. In verse 5. Versículo 5. And she gave birth to a son, to a male child, who's to rule all the nations with a rod of iron. And her child was caught up to God and to his throne. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Let's pray. Vamos orar? Father, we thank you we can gather for this brief time. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos nos reunir por esse tempo tão breve, We pray, make us aware of your kingdom presence. que o Senhor possa nos fazer cientes do teu reino presente. We pray these things in Jesus' name. Oramos essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém. We read from Revelation chapter 12 because it's always important to set our context in terms of what time it is. Nós lemos Apocalipse capítulo 12 porque é sempre importante podermos ajustar o tempo em que estamos. Now, according to my watch, you are 3 hours ahead of where you should be. That is New York time. Ou seja, de acordo com o meu relógio, vocês estão 3 horas à frente, segundo o horário que você deveria estar, segundo o meu relógio, que é o horário de Nova York. But you see, my iWatch is connected to my iPhone. Então você observa que o meu relógio, no caso dele é um iWatch, está conectado com o iPhone dele. Now my iPhone knows what time it is, Agora o meu iPhone sabe que horas são, wherever it goes, onde quer que ele vá. and it just tells my iWatch. E ele simplesmente comunica com o meu iWatch. Now you're like iWatch. Vocês são como o iWatch. What's marking your time? O que está marcando o seu tempo? Are you on Brazilian time or
Você está no tempo do Brasil ou KTZ, o tempo KTZ, Kingdom Time Zone. ou seja, o horário do reino. We can't Zona discuss do reino. these matters unless you know you're on KTZ. Você não vai compreender esses assuntos a menos que você esteja nesse fuso horário KTZ. What does KTZ tell us? O que esse horário KTZ nos fala? There's a woman in heaven right now, a great sign, a pregnant woman. Existe um grande sinal no céu, uma mulher grávida. Now we know that's the church. Nós sabemos que essa é a igreja. The church isn't ready to be raptured. A igreja está a ponto de ser arrebatada. She's just a big fat mama. Ela é simplesmente uma mãezona bem gorda, But she has in her womb mas ela tem no seu ventre a man child um filho varão who's ready to be raptured. que está pronto a ser arrebatado. This mysterious man child Esse homem, esse filho varão misterioso, seems to be the only thing that the red dragon cares about. parece que esse filho varão é a única coisa com a qual esse dragão se preocupa. The red dragon's not trying to kill the woman, Aquele dragão vermelho não está tentando matar a mulher, but he has to kill the man child. mas ele quer matar aquele filho varão. Because if that man child ever gets to heaven, Porque se aquele filho varão chegar ao céu, then it means he gets thrown out of heaven. significa que ele vai ser destronizado do céu. And the time of this birth is at hand. E o momento do nascimento desse filho varão está chegando. When this man child Quando esse filho varão is born, nascer, we saw he was raptured immediately to heaven. nós vemos aqui que ele imediatamente foi arrebatado para o céu. And then in Para o trono. KTZ, Então, segundo o horário de KTZ, a cosmic war began. começa então, tem início uma guerra cósmica. And Michael and the archangels began to fight the devil. The devil lost and was thrown down to earth. Miguel e os arcanjos começam a lutar contra o dragão, então aquele dragão é lançado, arrojado sobre a terra. He chases the devil, the woman for another 3.5 years, E ele persegue aquela mulher por mais 3 anos e meio, but his time is over. mas o seu tempo acabou. Now, where are you in that picture? E onde você se encontra nesse grande quadro? I believe that the Lord is raising up a generation Eu creio que o Senhor está levantando uma geração who can be the man child. que será esse filho varão. The Bible is very specific about calling this group a generation. A Bíblia é muito clara em chamar esse grupo de uma geração. There is a generation, it says in Psalm 24, Há uma geração, como diz lá no Salmo 24, that will be holy que será santa, and will seek the God of Jacob. que vai buscar o Deus de Jacó. When that generation begins to march, Quando essa geração começa a marchar, the gates of Zion will open. os portões de Sião abrir-se-ão. This generation will be able to say, "Lift up the gates and let the king come." E essa geração vai ter condição de dizer: levantai as portas, porque o rei vai entrar. Now, this generation may not be specifically like millennials or Generation Z, Essa geração talvez não seja como os milênios ou também como a geração Z, but they certainly are people who know what time it is. mas certamente são aqueles que sabem que horas são. Do you know what time it is? Você sabe que horas são? You have your whole life before you. Você tem a vida inteira diante de você. O What are you going to do? que você vai fazer? Now, the reason I read this passage A razão pela qual eu li essa passagem, is because those people who came back from Babylonian captivity, porque aqueles que vieram do cativeiro na Babilônia, now they didn't really know what time it was either, eles também não sabiam muito bem que horas eram, but they obeyed the Lord. mas eles obedeceram ao Senhor. How did all of those people go back? Zerubbabel, Como é que aquelas pessoas então retornaram? Joshua. Zorobabel, Josué, 50,000 people. cerca de 50 mil pessoas. Then Ezra, Então Esdras, then Nehemiah. então Neemias. How did they get back to Jerusalem? Como é que eles retornaram para Jerusalém? That's the first sign that you may be that generation. Esse é o primeiro sinal que talvez você seja essa geração. If you begin to sense the miracle of God's sovereign leading. Se você começar a perceber a liderança milagrosa do Senhor. Now,
It was a miracle for them to get back Foi um milagre o fato deles terem retornado, for so many different reasons. por muitas diferentes razões. And just looking at the external reasons, Então, olhando apenas as razões exteriores, before these people could have come back, antes que essas pessoas pudessem ter retornado, and of course we know it says, whosever spirit the Lord stirred, that's who went back. todos aqueles que tiveram seus espíritos despertados pelo Senhor. But the circumstances are amazing. Mas as circunstâncias eram impressionantes. Just not coincidence. Não eram apenas coincidências. Jeremiah writes a prophecy 25 years before the captivity, Jeremias escreve aquela profecia 25 anos antes do cativeiro. and he says there'll be 70 years of captivity. E ele diz, haverá 70 anos de cativeiro. After Jeremiah wrote that, he ended up going down to Egypt, and I think most people think that he ended up his life in Egypt. E Jeremias, depois de ter escrito aquela profecia, acho que ele foi para o Egito e acho que ali ele terminou a sua vida. Now, somehow, in the 94 years that elapsed, De alguma forma, entre aqueles 94 anos que aconteceram ali, naquele intervalo, Jeremiah's prophetic scroll o rolo onde estava escrita a profecia de about the Jeremias 70 years a respeito dos 70 anos, had to get from Jeremiah from Egypt up through Jerusalem and up somehow into the Babylonian Empire. de alguma forma saiu das mãos de Jeremias, talvez lá no Egito, passou por Jerusalém e foi acabar lá na Babilônia. And then over to the Persian Empire. E chegou até o Império Persa. Because you know, Susa and Babylon are actually several hundred miles apart. Sabe que Suzã e Babilônia, na realidade, são vários milhares de quilômetros de distância. Now, how that scroll got into Daniel's hands is a miracle that we can't explain. Foi um milagre o fato daquele rolo ter chegado nas mãos de Daniel. Nós não conseguimos compreender. But the day Daniel opened that scroll and saw there were 70 years and started doing his math, E no dia que Daniel abriu aquele rolo, viu que estava escrito ali 70 anos e começou a fazer as contas, he realized he was in the middle of something just about to happen. ele descobriu que estava em meio de algo que estava para acontecer. That was Jeremiah's iWatch. E ali estava o relógio, ou Apple Watch do He saw Jeremias. he was in kingdom time zone. E ele viu aquilo segundo a zona de tempo do rei. Amazingly, Impressionantemente. just as another sovereign detail, É apenas um desses detalhes soberanos de Deus. somehow Daniel had survived without being killed through almost 70 years of a nasty Babylonian, Chaldean, and Persian empire. E de alguma forma, Daniel sobreviveu aqueles 70 anos de uma perseguição feroz babilônica, caldeia e mesmo dos persas. Now, you know, so President Trump has become our president, Você sabe que o Trump se tornou presidente dos Estados Unidos. and he got rid of everybody in Obama's cabinet. E ele se livrou de todos aqueles que, de alguma forma, fizeram parte do governo do Obama. And now he has his own cabinet. E agora ele tem seu próprio gabinete. And when Cyrus equipe. became the emperor of the Persian Empire, E quando Ciro se tornou, então, o grande imperador do Império Persa, well, he got rid of everybody. ele se livrou de todo mundo. And he brought his people on board. E ele trouxe as suas próprias pessoas. But somehow Daniel was still in the mix. Mas, de alguma forma, Daniel ainda estava no meio daquela equipe. And just so happens, E apenas aconteceu o seguinte. Daniel had read Isaiah 45. Daniel tinha lido o capítulo 45 de Isaías. And one day he got an audience with Cyrus. E um dia ele conseguiu uma audiência com Ciro. And Daniel Ciro. said, Cyrus, my God has named you to restore Jerusalem's temple. E ele disse, Ciro, o meu Deus te indicou para poder restaurar a cidade de Jerusalém. And he unrolled the scroll, Isaiah 45. There's Cyrus' name 2 times. Então ele desenrola aquele rolo e mostra para Ciro aqui, ó, aparece seu nome aqui 2 vezes. And Isaiah wrote that 150 years before the captivity. E Isaías havia escrito aquilo 150 anos antes do cativeiro. And suddenly, E de repente, Cyrus was on the kingdom time zone. e agora Ciro se encontra naquele horário do reino. He says, God has told me I must build. Ah,
Deus me disse, eu tenho que reedificar. He sensed his destiny. Ele percebeu e sentiu o seu destino. Whoever of you Jews want to go back and build Jehovah's temple because he has appointed me to build it. E agora vocês, judeus que forem indicados, então voltem para poder reedificar o templo, porque Deus me indicou para poder fazer essa obra. Now, so far, I haven't mentioned anybody that you're involved in. E até agora não mencionou ninguém daqueles que vocês estão envolvidos. But you happen to be the 50,000 ragtag remnant that went back to Jerusalem. E vocês estão entre aqueles 50 mil, de alguma forma, que foram destinados a retornar a Jerusalém. You may not even know why, because maybe your parents dragged you back to Jerusalem. Talvez vocês nem mesmo saibam por quê. Porque quem sabe o pai de vocês que arrastou vocês para Jerusalém. It's no great place to go. Não é um lugar assim muito legal de ir, não. Oh, there was a day when any good Jew wanted to be in Jerusalem. Ah, mas houve aquele dia quando qualquer bom judeu gostaria de fato retornar a Jerusalém. But all there were in Jerusalem now were jackals and hyenas. Mas agora, lá em Jerusalém havia apenas chacais e hienas. And all the houses were destroyed. Todas as casas estavam destruídas. Why should we go back to Jerusalem? Por que eu vou voltar para Jerusalém? That should be your question. Essa deve ser a sua pergunta. I mean, there's no financial profit to be gained. As a matter of fact, you'll sacrifice a lot. Na realidade, não tem nenhum ganho financeiro de você retornar. Na realidade, tem a perda. And to be honest with you, E para ser honesto com você, even if you go back and rebuild not only the house, but also Jerusalem, mesmo se você retornar e reedificar a casa e também Jerusalém, there's still no kingdom of God não tem reino de Deus. because the Persians own you. Porque os persas, eles dominam sobre você. And let's say you say, oh, we got to rebuild this temple for God. Ah, nós temos que reedificar esse templo para Deus. And you know, eventually you built it. E finalmente você vai reedificar. But when it was built, Mas quando estiver pronto, and they put everything in, coloca tudo ali dentro, there's one thing missing. vai estar faltando uma coisa. God. Deus There was no ark. não tem a arca do testemunho. And the ark is where the Shekinah glory rested E, in the house of God. e era exatamente sobre o propiciatório da arca que a glória de Deus, Shekinah, ela repousava. Now, so why go back? Então por que eu vou voltar? You can't, I mean, you can build something like the house of God, but you can't bring God's glory back. Você consegue reedificar alguma coisa semelhante à casa de Deus, mas como é que você vai trazer a glória de Deus de volta? And you know, for 400 years after all the temple and the city were built, there was no glory, there was no kingdom. Israel was never free again, except a few moments during the Maccabean E rebellion. por aqueles há 400 anos, ainda que aquilo tudo tinha sido reedificado, na realidade nunca houve uma restauração completa, tampouco uma restauração da glória de maneira completa. But what these Apenas people, um período culto dos Macabeus, desculpa. because what these people had done was absolutely essential to God's plan. Mas aquilo que aquelas pessoas realizaram foi absolutamente fundamental, essencial para o plano de Deus. So let me ask you, why did you go back? Então eu vou te perguntar, por que você voltou? Why build Jerusalem? Por que você reedificou Jerusalém? Synagogues in Babylon are a lot easier. As sinagogas lá na Babilônia eram muito mais fáceis. They got a tall man synagogue, a short man synagogue, Tinha a sinagoga dos homens altos, a sinagoga dos homens baixos, synagogue for mechanical engineers, sinagoga dos engenheiros mecânicos, synagogue for doctors, a sinagoga dos doutores, synagogue médicos, where people speak Portuguese. a sinagoga que eles falavam português. Oh, that's the easy way to go. Ah, ali é muito mais fácil. Jerusalem, you go back with all of these people, they all speak a different dialect, you know? Você volta para Jerusalém, tem aquelas pessoas que falam um dialeto completamente esquisito. Most of them left their jobs. A maior parte deles largou os empregos. So you're trading the synagogue according to what you're used to Você está trocando uma sinagoga com aquilo tudo que você estava acostumado to a temple of unemployed people. para um templo com pessoas desempregadas. Is that your desire? É isso que você quer fazer? Only if the Spirit of God stirs your heart is that your desire. Ah, apenas se o Espírito de Deus de fato mover o seu coração, este será o seu desejo. Why did they go back? Por que eles voltaram? Why was it so important to the Lord? Por que foi tão importante para o Senhor? Because they prepared the way for the Lord's first coming. Porque eles prepararam o caminho para a primeira vinda do Senhor. We are in the end days of waiting for our Lord Jesus to come back. Nós estamos vivendo os últimos dias, aguardando o Senhor voltar. We don't know how much more time or what else needs to be done, Nós não sabemos quanto tempo ainda temos e tanto mais que precisa ser feito. but we have a keen sense about something.
mas nós temos um desejo, uma percepção bem acurada daquilo que está acontecendo. When God can find a remnant of such people, Quando Deus consegue encontrar um remanescente desse tipo de pessoas, willing to worship God by sacrificing everything for Him, desejosos de adorar a Deus por sacrificar tudo aquilo por Ele, it enables the Lord to find two things on earth that provokes His return. isso possibilita ao Senhor encontrar duas coisas que de fato provocam a sua volta. It isn't that the Lord is really looking for a rebuilding of an actual, literal stone temple. Não é na realidade que o Senhor está aguardando pela reedificação de um templo real, né, feito de pedras, assim por diante. But what is He looking for? Mas o que ele está buscando? He's looking for a place Ele está buscando um local where the people gather and acknowledge His throne. onde as pessoas se reúnam e reconheçam o seu trono. And He's looking for a place E ele está buscando por um local where people gather onde as pessoas se reúnam and worship in spirit and in truth. e o adorem em espírito e verdade. Now, not only is the time different than we think, Não apenas o tempo é diferente, como but the nós sabemos, situation is different than we think. mas a situação também é bem diferente daquilo que nós pensamos. Now, the Lord built up His church, and the Lord built up His kingdom in Israel O Senhor é aquele que edifica a sua igreja e é aquele que edifica o reino lá em Israel, by prominent people, por meio de pessoas proeminentes. apostles, prophets, kings, priests. Apóstolos, profetas, reis e sacerdotes. These were people with a great anointing and with a position. Essas são pessoas com grande unção e com posição. The church was built by the prophets and the apostles. A igreja foi edificada por meio dos profetas e dos apóstolos. Now, they were great men of God. Eles eram grandes homens de They Deus. preached the kingdom, Eles pregavam o reino the church was built. e aí a igreja era edificada. But in the latter days, Mas nos últimos dias, we don't find that the time is the time for great men of God, individually speaking. nós não vemos que esses últimos tempos são tempos de grandes homens de forma individual. The landscape has changed O cenário está mudando, because the Lord is desiring something. porque o nosso Senhor deseja algo. Now, you know, He could raise up another Apostle Paul or Apostle Peter or somebody great. O Senhor poderia, de fato, levantar um outro apóstolo Paulo, um outro apóstolo Pedro, alguém grande. He used these men to preach the kingdom and build the church. Ele usou esses homens para poder pregar o reino e edificar a igreja. But the last step in the ages on earth Mas o último passo desse tempo aqui na terra is when a corporate man-child é quando um filho varão corporativo looks heavenward and says, olha em direção ao céu e diz: "The Spirit and the bride say, come." o Espírito e a igreja dizem: vem. And this remnant group E esse grupo de remanescentes stand as a testimony. permanecem firmes como um testemunho. Although your throne is not yet here on earth, Ainda que o teu trono ainda não esteja aqui sobre a terra, your throne is over us, o teu trono está sobre nós. and we submit to your will. E nós nos submetemos à tua vontade. So it isn't that the glory has appeared, Não é que a glória tenha reaparecido, nor is it that the throne has reappeared, tampouco que o trono tenha reaparecido, but there are a people mas existem pessoas on earth sobre a terra who testify que testificam: Jesus is king and we're under his head. Jesus é rei e nós estamos sob o seu senhorio. And they worship God, E eles adoram a Deus declaring, e declaram: his is all the glory. a ele pertence toda a glória. And we pray his glory come down. E nós oramos para que a sua glória possa descer, possa vir. All of this is God's work. Tudo isso é obra de Deus. And it's done by people E ela acontece por meio de pessoas whose names cujos nomes are really part of the subplot. são parte desse pequeno... The fact of the matter is, Trama. they had no famous name, Na realidade, eles não têm nomes famosos, but it was the church that brings in the kingdom. mas de fato é a igreja quem traz o reino. If you know our dear brother Stephen Kung, Se vocês conhecem o nosso querido irmão Stephen Kong, who I just was with last week, he's now 103 years old. e com quem estive apenas semana passada, ele está com 103 anos de idade. He preached two famous messages. Ele pregou duas mensagens muito famosas. Here it is. Essas são: The kingdom builds the church, o reino edifica a igreja, but the church brings in the kingdom. mas a igreja é quem traz o reino. This is the point of time we're at.
É exatamente neste momento que estamos vivendo. So as we look at this cast of characters here in this remnant story, Quando nós lemos esse conjunto de personagens na história dos remanescentes, I have one question. eu tenho uma pergunta. Are you in that group? Você está neste grupo? All right, let's start with your favorite guy, Zerubbabel. Tá, vamos começar com o seu personagem favorito, Zorobabel. You know, the man was embarrassed by his name. Aquele cara tinha vergonha do seu próprio nome. Imagine having a name. Imagina ter um nome assim, né? Bum, 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 bum. But this is the word Babel. Mas na realidade ali aparece a palavra His Babel. name means out of Babel. O seu nome significa que saiu de Babel. Here's the embarrassment. Aqui está aquela coisa que embaraça aqui, He's actually envergonha. from David's kingly line. Na realidade, ele vinha da descendência de Davi. You can see in the genealogies of Jesus, Zerubbabel, he's in there. Na genealogia de Jesus, você vai ver que Zorobabababab está lá. But as far as Babylon was concerned, he was a nobody. Mas no tocante a Babilônia, ele não era ninguém. He may be a son of David, Talvez ele fosse lá filho de Davi, but he's a nobody. mas ele era um ninguém. And he's unemployed. Ele estava desempregado. As a matter of fact, the court of Babylon gave him a nice, he could come and eat nice meals. Na verdade, ali a corte da Babilônia permitiu que ele comesse ali umas comidinhas boas. And they recognized who he was. E eles reconheceram quem ele era. But there was something deep in the guy. Mas havia algo mais profundo naquele So I'm cara. wondering if there's something deep in you. Mas eu fico aqui imaginando se existe alguma coisa profunda em você. He wanted God's kingdom more than he wanted his kingship. Ele desejava muito mais o reino de Deus do que o seu próprio reino. Perhaps he dreamed Talvez ele sonhasse of those glorious days of David. que ele, com aqueles dias gloriosos lá de Davi. And in his heart, he said, God, I wish you could have such a kingdom again. Ah, Senhor, como eu gostaria que o Senhor tivesse aquele reino novamente. And with all of his heart, E com todo o seu coração, he sacrificed everything. ele sacrificou a tudo. He went back with his relatives, Ele retornou com seus parentes back to Jerusalem de volta para Jerusalém in poverty, em pobreza, with his hands dirty, com as suas mãos sujas, and built the house of God. e reedificou a casa de Deus. He loved God so much. Ele amava a Deus tanto, He didn't care about his position. ele não se preocupava com a sua He própria didn't posição, care about his wealth. ele não se preocupava com os seus bens, And he paid the price. e ele pagou o preço. But you see, Mas você vê, he was a son of David. ele era um filho de Davi. Are you of David's line? Você é da linhagem de Davi? How can you tell? Como é que você pode dizer? If you have a heart for God, Se você tiver o coração pelo if you Senhor want to see God's kingdom, e que deseja de ver o reino de Deus, then you're in the line of David. então você está na linhagem de Davi. And he sacrificed everything. E ele sacrificou tudo, But he wasn't powerful. mas ele não era poderoso. As a matter of fact, when you read the story of the remnant returning, it's always Zerubbabel and Jeshua, the high priest, together. Na verdade, quando você lê a história dos remanescentes, sempre a história do Zerubabel e de Josué, ambos juntos. Now, there's one thing that we don't quite know or realize about the high priest. Existe alguma coisa a respeito do sumo sacerdote que talvez nós não saibamos muito bem. Now, Jeshua, his partner, was the high priest. Então, Josué, o seu parceiro, ele era o sumo sacerdote. And what's it like being a high priest in Babylon? Como é que deveria ser um sumo sacerdote lá na Babilônia? You're not only unemployed, Você não apenas está desempregado, you see idols everywhere. você vai ver ídolo para todo lado. Now, there's something about the high priest. Existe algo a respeito do sumo sacerdote. He loves holiness, Ele ama a santidade, but all he sees around him mas tudo que ele via ao seu redor is unholy. era impuro. But there's nothing he can do. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. But this really bothers the high priest. Mas isso realmente incomodava o sumo sacerdote. You know, when you read the Jewish tradition, Quando você lê a tradição judaica, it says diz o seguinte, that the high priest's first responsibility que a primeira e principal responsabilidade do sumo sacerdote was to be the guardian of the Shekinah. seria o de ser o guardião da glória Shekinah. Even above serving on the Day of Atonement. Muito mais ainda do que simplesmente servir no dia da expiação. This was his charge. Essa era a sua tarefa, o seu encargo. Don't let the glory depart. Não permita que a glória saia, I cannot but parta. believe, Eu não posso deixar de acreditar. as Joshua read Ezekiel's account Quando Josué leu aquele registro de Ezequiel, of how the glory departed from the temple in Jerusalem, de como a glória de Deus, ela partiu, ela saiu do templo he em must Israel. have felt some personal responsibility. Ele deve ter sentido aquela responsabilidade That's his pessoal. job.
Era a sua tarefa jealous for the glory of God. de estar com inveja da glória de Deus. Now, you see, I don't know who here is Jeshua, Aqui está Josué, ciúmes, desculpa. but I wonder if in your heart you have such a holiness Eu fico aqui imaginando se no teu coração você tem tamanha santidade and such a jealousy for God's glory. e tantos ciúmes da glória de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. I tell you the truth, Eu vou falar a verdade. most Christians don't. A maior parte dos cristãos não tem. They don't care for God's glory. Eles não estão preocupados com a glória de Deus, Because, for God's glory to come down, everything has to be in perfect order. porque para que a glória de Deus possa descer, é necessário que tudo esteja em ordem perfeita. Things have to be sanctified. As coisas têm que estar santificadas, Clean. limpas. Things have to be offered properly. As coisas têm que ser oferecidas de maneira adequada. Could there still be Será que poderia some ser Christians in these last days que alguns cristãos nesses últimos dias, who are a holy generation? que estão uma geração santa, Who can go up to the house of the Lord? quem pode subir à casa de Deus? He who has clean hands Aquele que tem as mãos limpas, and who has not given his heart to iniquity. que não entregou seu coração à iniquidade. This is a generation that will seek the God of Jacob. Essa é a geração que vai buscar o Deus de Jacó. When God gets that generation, that gate's going to open and the Messiah is coming back. Quando Deus obter essa geração, é exatamente aí que aqueles portões vão abrir, o Senhor vai Or, retornar, vai to put it entrar. in the time zone of Revelation 12, Então, segundo a zona de tempo de Apocalipse capítulo 12, when that holy generation is gathered, then the man-child will be swept. quando essa geração santa estiver reunida, aí então o filho varão será arrebatado. Oh, how wonderful it would be if we found some who were like Jeshua. Ah, quão maravilhoso seria se nós encontrássemos alguns como Josué. But how about Zechariah? E o que dizer a respeito de Zacarias? They started building and they got stuck because the government said they couldn't build the house. Sabe que eles começaram a edificar aquela edificação e o governo falou para eles pararem porque eles não poderiam continuar. And you know the story. Vocês conhecem bem a história. There was a young prophet and an old prophet. Havia um profeta jovem e um profeta velho. The old prophet Haggai, O profeta mais velho, Ageu, he looked like Mario. ele parecia com Dana. Very old. Muito velho. He said, now listen, consider your ways. Ele falou assim, considere os seus caminhos. This is what old man says. É assim que um velho fala. You're wasting your time. Você está perdendo tempo. You're so concerned about building your house, Você está tão preocupado em edificar uma casa? developing your, whatever they call it, on your website. Está preocupado em fazer o seu website? Now start building the house of God like you're supposed to. Começa a edificar a casa de Deus como você deveria fazer. Now the young Zechariah, he didn't have this kind of prophecy. Zacarias, jovem ali, não tinha esse tipo de profecia. God showed him visions. Deus mostrou a ele visões. He showed him visions of the house of God being built E mostrou visões da casa de Deus sendo edificada by a lampstand. por meio de um candelabro, de um candeeiro. And he didn't even know E ele nem mesmo sabia. that Zerubbabel and Jeshua, Eu não conhecia Zorobabel nem these two Josué. nobodies, Eram dois ninguéms, they had the anointing oil mas eles tinham o óleo da unção, of testimony do testemunho, that would build the house of God. que edificaria então a casa de Deus. They kept saying, what's that? What's that? E ele ficou perguntando, o que é isso? O que é isso? So God just said, look, E Deus disse, presta atenção. do you believe God can build his house even in these last days? Você crê que Deus pode reedificar a sua casa mesmo nesses últimos dias? It's not by might nor power. Não é nem por força, nem por violência. Oh, we wish we could have had a David or a Moses or somebody. But no, not by might nor power. By my spirit, I'm going to finish this work. Não, como a gente gostaria de ter um Moisés, um Davi, algum desses homens poderosos, mas não. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu poder, And pelo I'm meu going to take espírito. that Zerubbabel remnant E eu vou pegar esse remanescente de Zorobabel, that has enthroned the Lord in their hearts. que tem o trono de Deus em seu coração. They're going to put that final stone up there. E eles vão colocar aquela pedra-chave ali no final. As a matter of fact, there'll be a special ceremony. Na realidade, quando aquilo acontecer, vai ser uma cerimônia especial. Jesus, the greater than Zerubbabel, will come, Jesus, que é maior do que Zorobabel, virá. and they'll all put the top on that house and yell, grace, grace be unto you. Ele então vai colocar aquela pedra angular, aquela pedra principal, e vai ser dito graça, graça sobre ela. It's not by might nor by power, Não but é, by my spirit. não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Well, you know what happened. Sabe o que aconteceu, né? They built the house Eles edificaram a casa. and they worshiped. E eles adoraram. Now, I'm not even sure that Zerubbabel and Jeshua are your generation.
Eu não estou nem mesmo certeza se Zorobabel e Josué são da geração de vocês. Because there's some dear saints who saw a vision of what the Lord desires. Porque há uma geração de santos que viram aquilo que o nosso Senhor desejava. And they paid a great price, E eles pagaram um alto preço. often standing in a small assembly of people Normalmente, sim, uma assembleia de irmãos bem pequena, where they worshiped onde eles the God adoram, of glory, dão a glória a Deus when they let Jesus Christ be Lord and King. e permitem que o Senhor Jesus seja rei, I think maybe your parents. talvez os seus pais. I think they were the Zerubbabels. Eu acho que eles foram os Zorobabels. So where does that leave you? E se for assim, isso coloca você em qual posição? Nehemiah came on the scene. Então, agora vem Neemias. Now, he was the most unusual character. Ele era um personagem muito incomum. Now, you know, the temple had been built. Sabe que o templo foi edificado Basically, a generation had gone by. e basicamente passou-se uma geração. But the temple was actually beginning to have some problems and deteriorating a little bit. Então o templo já estava começando a ter alguns problemas e deteriorar um pouco. And the main problem was E o problema principal era, there wasn't a city wall. não havia um muro ao redor da There cidade. was a house, but there was no city. Havia aquela casa, mas não havia There were o these cerco. this small worship. Havia ali uma pequena adoração And that's where it begins. e foi ali que começou. They worship God with all their heart and all their money. E eles adoravam a Deus com todo o seu coração. But the city wasn't built. Mas a cidade não estava A edificada. coming together of God's people. O reunido povo de Deus. A dwelling together as a testimony. O habitar juntos como testemunho. Not only to the house of God, Não apenas a casa de Deus, but that God is Lord over his people. mas onde Deus ele é o Senhor sobre o seu povo. Now, this had been completely lost Isso havia sido completamente perdido when the captivity came. quando ocorreu o cativeiro. And you know, Sabe? there's so many different churches and groups around the world. Há tantos grupos e igrejas diferentes ao redor do globo. And you know that the testimony of the church is supposed to be E você sabe que o testemunho da igreja deve ser our oneness together a nossa unidade, juntos. testifies that Jesus has come. Testifica que o Senhor Jesus está voltando. But Nehemiah got the report from his brothers Mas Neemias obteve aquele relato dos seus irmãos, that the church was all busted up, que a igreja estava toda estragada, all divided up, toda dividida. the stones falling left and right. As pedras estavam caindo para a esquerda e para a direita. People were worshiping but barely surviving. As pessoas estavam adorando, mas mal estavam conseguindo sobreviver. Zerubbabel and Joshua could not build the city. Josué e Zorobabel sozinhos não conseguiam reedificar a cidade. They could restore the worship, Eles poderiam restaurar a adoração, but they needed a Nehemiah. mas eles precisavam de um Neemias. Nehemiah was an amazing man. Neemias era um homem impressionante. He was a practical man, Ele era um homem muito prático, but he was also a spiritual man. mas também ele era um homem espiritual. He was practically spiritual. Ele era um homem prático e espiritual. Actually, Nehemiah chapter 1 through 7 Na realidade, Neemias do capítulo 1 a 7, is actually a diary of Nehemiah, na realidade é um diário de Neemias which was recorded by Ezra. que foi registrado por Esdras. We'll talk about Ezra in a minute. Nós vamos falar de Esdras daqui um pouquinho. Nehemiah kept a diary Então, Neemias tinha um diário of the things that he saw, das coisas que ele viu, of the things he prayed for. das coisas pelas quais ele orou. He was a man practical. Ele era um homem prático. He prayed about everything before he did it. Ele orava a respeito de tudo antes de fazer. But when he got through praying, he did something. Mas depois que ele acabava de orar, ele fazia alguma coisa. That's what's needed. É isso que é necessário. Some practical people, Há pessoas práticas, but just not practical. mas às vezes não é prático. People with a heart for God. As pessoas têm um coração pelo Senhor. Nehemiah was brought into the time zone. Então, Neemias foi ajustado àquela zona de tempo. Do you remember how? Você se lembra como é que isso aconteceu? His brothers came back and said, Jerusalem is destroyed. Os seus irmãos retornaram e falaram assim, olha, Jerusalém está destruída. Now, his own brother told him that story, and then his own brother went about his way. Então, o seu próprio irmão falou aquilo com ele e voltou para o seu próprio caminho. But this report broke Nehemiah's heart. Mas aquele relato partiu o coração de Neemias. Now you can see he has a heart for what God wants. Aí você consegue perceber que ele tinha um coração para aquilo que era do interesse de And Deus. so he requested men Então, after praying, ele convocou homens após ter orado and the emperor sent him back to Jerusalem. e o imperador o enviou de volta a Jerusalém. You know, he went back there, he saw the devastation. E ele chegou ali e viu toda aquela devastação. He prayed silently. Ele orou He silenciosamente, waited on the Lord. esperou no Senhor. When he knew what to do,
quando ele soube o que tinha que he fazer, gathered all the people who'd been scattered outside Jerusalem. e ele reuniu todas aquelas pessoas que estavam espalhadas ao redor de Jerusalém, And as we read there in Nehemiah, he said, you know that this city has been destroyed, e como nós vemos ali em Neemias, ele fala, você sabe, essa cidade foi destruída. but God has sent me Mas Deus me enviou under the blessing of the king com a bênção do rei to rebuild the city. para reedificar a cidade. He said, and he testified about how God had been with him, E ele testificou de como Deus realmente falou and com ele. everybody started to build. E todos então começaram a edificar. What a wonderful practical man. Que homem maravilhoso, prático. And they started to build. E eles começaram a They reedificar faced spiritual controversy and conflict, no meio de muita controvérsia e muito conflito, but he had the authority to stand his ground. mas ele tinha autoridade para permanecer firme. He was also practical. Mas ele também era prático. Even though he was the cupbearer for the king, Ainda que ele fosse o copeiro do rei, he worked with his hands like everybody else. ele trabalhava com as suas mãos, como todos os demais. And he took the money that was given to him and he used it so everybody could eat. E ele então usou o dinheiro que lhe foi dado de forma que todos pudessem comer. And whenever the enemy attacked, E toda vez que o inimigo atacava, he prayed. ele orava. He found a practical way to defend against the enemy. E ele descobria maneiras práticas de poder defender contra o inimigo. He trusted God all the way through. E ele confiou em Deus o tempo todo. And in 52 days, E em 52 dias, the wall was built. aquele muro foi reedificado. How wonderful that is. Quão maravilhoso é As isso. soon as the wall was built, Então, logo aquele muro terminou, suddenly there was a testimony to the people of God again. imediatamente houve aquele testemunho do povo de Deus They're novamente. unified within this wall. Que eles estavam unificados dentro daquele muro. Worshippers at the house of God. Adoradores da casa de Deus. How wonderful that was. Quão maravilhoso foi They aquilo. gathered together in unity. Eles se reuniram em união. Are you such a generation? Você faz parte dessa geração? Let me ask you a very specific practical question. Deixe-me fazer uma pergunta prática, muito específica. If you have the choice of moving to a place where your employment will give you more money, Se você tiver a escolha de poder se mudar para um lugar onde o seu emprego vai te dar mais dinheiro, or to move or stay in a place where God is presently working, ou você permanecer num lugar onde Deus, no momento, está trabalhando, which would you choose? o que você escolhe? Somehow the world has devised such a plan to keep saints scattered here and there. De alguma forma, esse mundo ele como tivesse um plano para poder fazer com que os santos estivessem espalhados para todo lado. Maybe they come together for times of seasons of worships and special conferences. Talvez se reúnam de vez em quando para momentos especiais, de conferências ou momentos de adoração juntos. But they can't work together. Mas eles não conseguem trabalhar juntos. They live so far apart. Eles vivem tão longe uns dos outros. We have many wonderful churches in the United States. Temos igrejas maravilhosas nos Estados Unidos. Some we feel like have been built by the hand of God. Algumas nós percebemos que de fato foram edificadas pelas mãos de Deus, But they have a hard time building the city mas eles têm uma dificuldade muito grande em edificar a cidade, because they have purchased a house a half hour or 1 hour away from the meeting. porque alguns compraram casas que ficam distantes 1 hora, meia hora de distância do local da reunião. It's very difficult to build our lives together in such a situation. É muito difícil edificar as vidas juntas numa situação como essa. Nehemiah's people gathered together. O povo de Neemias se reuniu. They understand the priority of building. Eles compreenderam a prioridade da edificação. It's what it takes to get the job done. É isso que precisa para poder fazer aquela obra acontecer. I don't know where the Lord's going to lead you and call you. Eu não sei para onde o Senhor vai te chamar e vai te conduzir. Of course, you have your studies to do. É claro que você tem que You estudar, have a school to go to, você tem que ir para a and universidade, they're here and there. aqui e lá, But I'm talking lifetime. mas eu estou falando ao longo da vida. Where are you going to deposit your life? Aonde você vai depositar a sua vida? Are you going to gather with other Nehemiahs? Você vai se reunir com outros Neemias, With other Ezras? com outros Esdras? Well, let's talk about Ezra. Vamos falar a respeito de He's the Esdras. fourth guy. Ele é o quarto cara. Well, now what about him? E o que a gente pode dizer a respeito dele? He was a priest from the line of Aaron. Ele era um sacerdote segundo a linhagem de Arão. And while he was in Babylon, Então, enquanto ele estava na Babilônia, he became a Christian Chen. ele se tornou um Christian Shen. He studied the Bible and studied the Bible and studied the Bible. Ele estudou a Bíblia, estudou a Bíblia, estudou a Bíblia, He studied the Bible in different languages estudou a Bíblia em várias línguas, because he loved the Word of God porque ele amava a palavra de Deus. and he wanted to teach the Word of E God. ele queria ensinar a palavra de Deus. And it says, E é dito, because of his dedication, por causa da sua dedicação, the hand of the Lord was upon him. a mão do Senhor estava sobre ele. Now, God always finds builders for his kingdom in the remnant. Deus sempre vai encontrar aqueles que reedificam no meio daqueles remanescentes. And he puts them together as partners. E eles colocam eles juntos como Believe parceiros. it or not, Nehemiah and Ezra became partners.
partners. Acredite ou não, Neemias e Esdras se tornaram parceiros. Nehemiah was the can-do man. O Neemias era o homem daquilo que pode fazer tudo. We can do anything. Nós podemos fazer qualquer coisa. Let's build the city. Vamos edificar a He's the cidade. can-do man. Nós podemos fazer. He had that kind of authority. Ele tinha esse tipo de autoridade. People followed this guy. E as pessoas seguem essas pessoas. That wasn't Ezra at all. Ele não era um Esdras. He was like Christian Chang. Ezra era como Christian Shane. Christian Chang can't build city walls. Christian Shane não edifica muros de cidade. But if somebody builds city wall, Mas se alguém vai edificar o muro da cidade, then he can come and teach. então ele pode vir e ensinar. And Ezra's ministry was beautifying the house of the Lord. O trabalho de Esdras era embelezar a casa de Deus. So I call him Nehemiah, the can-do man, Então eu chamo Neemias do homem que pode fazer and Ezra, the do-it-right man. e Esdras o homem que faz certo. Because many times Christians do things, but everything's wrong. Muitas vezes os cristãos fazem as coisas, mas faz tudo errado. But Ezra said, no, if you do it right, this is the way we do it. Então, se você for fazer, faz do jeito certo, é assim que se faz. So Nehemiah had a city full of people. Então, Neemias tinha aquele montão de pessoas. They were worshiping in the temple. Eles estavam adorando no They were templo. gathered together. Eles se reuniam. Only one thing missing. Só tinha uma coisa que estava faltando. What's that? O que é que era? These people gathered in the city didn't know the Bible. Aquelas pessoas que se reuniam naquela cidade não conheciam a Bíblia. So he texted Ezra. He said, Ezra, get out of Babylon, get up here. Então aí eles mandaram um WhatsApp para o Esdras e falaram: Esdras, vem da Babilônia, vem para Jerusalém. I'm a can-do man, Eu sou o homem que pode fazer. but I also know when I can't do. Eu também eu sou aquele que sei quando não posso fazer. Nehemiah couldn't teach the Bible out of his way out of a paper bag. He was terrible. Então Neemias não conseguia ensinar absolutamente nada da Bíblia. He was a leader of men. Ele era um líder de homens. Ezra was a teacher of the Word of God. Mas Esdras, ele era um mestre da palavra de Deus. So you remember the famous story. Você se lembra daquela história famosa? All the people gathered together by the water gate, Então todo o povo se reuniu junto ao portão das águas. just about the time of the Feast of Tabernacles. Exatamente no momento da festa dos And it tabernáculos. was raining. Então estava chovendo. And can-do Nehemiah gets up. Então aquele homem faz tudo. Neemias se levanta. Now we have gathered together Nós nos reunimos to aqui hear the Word of God. para ouvir a palavra de Deus. And so I'm going to let the do-it-right man. E eu vou fazer com que o homem que faz a Teach coisa you the word of certa God. ensinar a palavra de Deus para vocês. Ezra started reading the Word of God Aí então Esdras começa a ler a palavra de Deus and interpreting the Word of God. e interpretar a palavra de Deus. And the people began to cry E as pessoas começaram a chorar. because they heard God, words straight from heaven. Porque eles ouviram aquela palavra de Deus vindo diretamente do céu. Immediately, the house of God and the city of God became more beautiful. Então, assim, a casa de Deus naquela cidade se tornou mais linda. They learned many things they were doing were unholy. Eles descobriram que muitas coisas que estavam fazendo não eram santas. They heard many of things like feasts they were ignorant of. E ouviram falar de festas das quais eles não tinham ouvido falar antes. But they were crying, E eles estavam chorando. and Ezra couldn't keep preaching because they were crying so much. E Esdras não conseguia continuar pregando porque eles estavam chorando tanto. And guess who stands up? E vejam só quem The se levanta. shortest man in the Bible, O Nehemiah. homem mais baixinho da Bíblia, que é o Neemias. He says, now look, Olha, don't weep. não chorem. This is the day the Lord's made. Esse é o dia que o Senhor fez. Let us rejoice. Vamos regozijar. We're hearing from heaven again. Nós estamos ouvindo dos céus novamente. Then everybody got happy. Aí todo mundo ficou feliz. And Ezra could go on teaching. E agora Esdras prosseguiu ensinando. Now I bring you that story Eu estou trazendo essa história because we're in the kingdom time zone. porque nós estamos no horário de tempo do reino. We have no idea Nós não temos what ideia still has to be done do que ainda precisa ser feito before the Lord comes back. antes que o Senhor volte. But I want to know Mas eu quero saber if you're part of that remnant. se você faz parte desse remanescente. A Zerubbabel, a Jeshua in heart, Você é um Zorobabel ou um Josué de coração. a Zechariah, Ou um Zacarias. an Ezra, a Nehemiah. Ou um Esdras ou Neemias. Because these are the people Porque essas são as pessoas who prepared the way que vão preparar o for caminho. the first coming of the Lord. Que prepararam o caminho da primeira vinda do Senhor. And in the same way, E da mesma forma, the brethren who gathered there, the remnant, os irmãos que se reúnem, o remanescente, were those who would prepare the way for the second coming. são aqueles que preparam a segunda vinda do The Senhor. last of the prophets, O último dos profetas, he predicted ele predisse that the Lord would suddenly come to his temple. que o Senhor viria subitamente no seu templo. These people had prepared the way. Porque aquelas pessoas prepararam o caminho. We don't know when the Lord's coming back, Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. but I know this is the generation Mas eu sei que esta é a geração for the Lord
to do something pure and beautiful among his remnant. para que o Senhor possa fazer algo maravilhoso e puro no meio do seu remanescente. I can't speak for all churches everywhere and what they're doing, Eu não posso falar por todas as igrejas em todos os lugares o que eles estão fazendo, but I know that the Lord is looking for people mas eu sei que o Senhor está buscando pessoas who have the King in their heart, que tenham o Rei no seu who coração, have his glory in their desire, que tenham a glória de Deus como seu desejo, who can be practical yet with devotion, que podem ser práticos, mas ainda assim devotos, who can be filled with the Word of God que podem ser cheios da palavra de and Deus beautify the testimony of God. e possam embelezar o testemunho de These Deus. are the things the Lord's looking for. É isso que o Senhor está buscando. Your parents are a generation, Os pais de vocês foram uma geração, but you are a generation. mas vocês são outra geração. I pray that none of you Eu oro para que nenhum de vocês will be a millennial, seja um milênio, that you'll all be Ezrahites que vocês possam ser Esdraítas or Nehemites. ou Neemitas, No Generation Zs. sem essa história de geração Z, No Generation X. sem essa história de geração X. Those are all worldly labels. Todos esses são rótulos do mundo. Forget their attitude. Esqueçam a atitude deles. Be renewed in the spirit of your mind Sejam renovados na atitude da sua mente. and listen to the Spirit as He stirs you to Ou- be faithful in the last days. Ouça o Espírito à medida em que ele move o seu coração para serem fiéis nos tempos que vocês vivem. Nothing could be more wonderful Nada pode ser mais maravilhoso to see God doing such a holy work here in Brazil. em ver Deus realizando uma obra assim aqui no Brasil. May the Lord have His way in your generation. Que o Senhor possa ter a sua maneira de conduzir na sua geração. Lord, we just come to you. Senhor, nós nos achegamos a Ti. We pray for your kingdom to come. Nós oramos para que venha o Teu reino. We have a very real sense of the incompleteness of this world without your presence. Nós temos um sentimento de incompletude desse mundo quando nós, sem a Tua presença. We wish your presence were here. Nós desejamos tanto que a Tua presença estivesse aqui. But until it's here, Mas até que isso aconteça, we testify that Jesus is King nós testificamos que Jesus é Rei. and we bow to His Lordship. E nós nos curvamos ao Seu senhorio. We come as holy worshipers. Nós chegamos a Ti como aqueles santos adoradores, We're jealous for the glory of God. que têm ciúmes da glória de Deus. We want to see nothing that is not from you in worship. Nós não queremos ver nada que não Te pertença na adoração. We gather as Jeshuas Nós nos reunimos como Josué, with the desire to see your glory come upon this earth again. com o desejo de vermos a Tua glória retornando a este mundo novamente. Oh Lord, we would have our hearts open to your prophetic word Ó Senhor, que nossos corações estejam abertos à Tua palavra to profética, help in the building work in these last days. para que possamos cooperar com a reedificação da Tua casa nesses últimos dias. Raise up those Zechariahs, those Haggai's to be faithful to you. Que o Senhor possa levantar aqueles Zacarias, aqueles Ageus para serem fiéis para contigo. And for those Nehemiahs E para aqueles Neemias, who have seen the work of God, que têm visto a obra de Deus, who have Jerusalem on their que hearts, têm Jerusalém em seus corações, even who are brokenhearted about Jerusalem. aqueles que têm estado com seus corações partidos no tocante de Jerusalém. Raise up such devoted young men and women Que o Senhor possa levantar tais homens e mulheres devotos a Ti, to build jovens, the fellowship, the testimony, the city of God. para reedificar o testemunho na casa de Deus. And then for those dear Ezras, Para aqueles queridos Esdras, all the years that have been put into the lives of people studying the Bible, todos aqueles anos que foram colocados, gastos no estudo da palavra de Deus, memorizing the Bible, memorizando a Bíblia, studying the very specific things. estudando coisas tão específicas. Oh Lord, we pray all that won't be wasted, Ó, nós oramos, Senhor, que essas coisas não se percam, but do provide Ezras mas que o Senhor possa prover Esdras, who have such a desire que tem um tal desejo, to not glorify themselves, não para glorificar a si mesmos, but beautify the house of God. mas para que eles possam embelezar a casa de We Deus. know because you're a sovereign God Nós sabemos porque Tu és um Deus soberano, that these things are going on even right now in these last days. que essas coisas já estão acontecendo ainda nesses últimos dias. This woman is pregnant with child. Essa mulher está grávida com filho. The devil wants to defeat the final victory, O diabo deseja derrotar essa vitória final, but that man-child will be born, mas aquele filho varão nascerá. and they will overcome by the blood of the Lamb, E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, by the word of the testimony. pela palavra do seu testemunho, They love not their lives even to death. e porque não amaram as próprias vidas até a May this morte. be the generation. Que essa before seja a us. geração, Senhor. We pray in Jesus' name. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Jerusalem lay in ruins.
Jerusalém estava em ruínas temple razed to the ground. e o templo estava arrasado. People were captive in O Babylon. povo estava cativeiro. Not a testimony to be Não tinha found. nenhum testemunho que se encontrasse. Then Daniel read in Jeremiah Daniel leu em that Jeremias que God's plan was for o Israel. plano de Deus é para que Israel retornasse. So he opened up the windows and began to Ele pray. abriu sua janela e começou a orar. How his heart would Como seu coração burn. queimava. And it seems to me E parece-me the Spirit que o Espírito calling us again, está nos chamando novamente. saying, return to the Dizendo, land, retornem para a terra build my house e again. reedifiquem a minha casa. The Father's A house casa do Pai has been ruined by the hands of foi man. arruinada pelas mãos dos homens. Only the Lord Somente o Senhor can build his church again, pode reedificar a sua igreja, using the stone, utilizando as pedras in his as hand. pedras que estão nas suas mãos. When Cyrus gave the decree, Quando Ciro deu only aquele a decreto, few would return. apenas poucos retornaram. They were used to living in Estavam Babylon acostumados a viver na Babilônia and worship in the synagogues. e adorar nas sinagogas. But Zerubbabel and a remnant returned, E Zorobabel e o remanescente retornaram established every heart. e estabeleceram em seus corações. They built the altar and they sacrificed, Edificaram o altar e o sacrifício, because they knew it would please God's porque sabiam heart. que ia agradar o coração de And Deus. it seems parece to me that the Spirit que o Espírito is calling us again, está nos chamando novamente, saying, return dizendo, to the land, retornem à terra build my house again, e reedifiquem a minha casa. The Father's house A casa do has Pai, been ruined by the hand of ela man. foi arruinada pelas mãos dos homens. Only the Lord Somente o Senhor can build his house again, pode reedificar a sua casa, using the stone, utilizando as pedras, stones in his hand. as pedras que estão em suas mãos. When the remnant started to build, they were surrounded by the enemy, Quando os remanescentes começaram a edificar, foram circundados pelos inimigos. and they became discouraged Ficaram desencorajados, till the building work had ceased. até que a obra de edificação parou. Then the prophets rose with the word of the Então os Lord profetas se levantaram com a palavra de Deus, and encouraged every heart. encorajaram a cada coração. They said, I am with you, says the Disseram, eu Lord. estou convosco, diz o Senhor. I will finish what I Eu vou start. concluir o que eu comecei. And it Parece-me seems to me that the Spirit's calling us, que o Espírito está nos chamando novamente, saying, dizendo, return, Retorne. return, return to the land, build Retorne my à terra. house again. edifique minha casa novamente. The Father's house A casa do Pai has been ruined by the hands of foi man. arruinada pelas mãos dos homens. Only the Lord Somente o Senhor can build his church pode again, reedificar a sua igreja, using the stone, usando as pedras, the stones in his as hand. pedras que estão em suas mãos. Sorry about the sound of it. I just No. tried the best I could. Thank you. Desculpe pelo som aqui. Ok, irmãos. Obrigado. Até logo mais à noite, né? Que essa palavra possa ficar nos nossos corações.